último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, existiam quase 900 mil indígenas no Brasil. Os dados revelaram que em todos os estados da federação, inclusive no Distrito Federal, há populações indígenas. A crise sanitária e humanitária que envolve atualmente os Yanomami, na região norte do país, levantou um debate sobre os direitos desses povos. E é sobre isso que vamos falar no artigo 5º de hoje. Será que eles têm sido devidamente protegidos de acordo com as leis vigentes no país? Antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz ainda que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Sobre o tema, eu converso agora com Luciano Maris Maia, subprocurador-geral da República, e com Rodrigo de Medeiros, advogado especialista em direitos humanos. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor já começasse explicando um pouquinho para a gente qual é a história aí dos povos indígenas no Brasil. Então, são os povos originários dessa terra, né? Existem várias hipóteses da chegada deles aqui na região, no território que hoje é o brasileiro, né, que teriam vindo da Polinésia, mas o que é mais aceito é que eles vieram da Ásia por meio do Estreito de Bering, né? Mas há registros de ser humano na Bahia e no Piauí de 20 mil, 40 mil anos atrás. E só para a gente ter uma noção, quando do início da invasão europeia aqui no Brasil, segundo, inclusive, o povo brasileiro, Darcy Ribeiro, teria entre 3,5 a 8 milhões de indígenas aqui, que hoje seria o Brasil, e o que se aceita mais é que teria uma média de 5 milhões, uma previsão de 5 milhões de uma população de povos indígenas nesse território. E por que, doutor Rodrigo, que se fala indígenas e não índios? Qual que é a diferença? É porque retira deles o aspecto que está ali na Constituição e todas outras normativas, como a Convenção 69, que protege a sua identidade étnica, que protege os seus direitos culturais quanto povo. Então, infelizmente, o Brasil, por muito tempo, teve uma política de assimilação e depois de integração que violava os direitos desses povos. E reafirmar agora que são povos indígenas e não somente a questão do índio em si, subjetivamente, é muito importante para a preservação desses direitos culturais que já estão postos ali na proteção na Constituição. Então, doutor Luciano, vamos falar um pouquinho sobre o que a nossa Constituição diz sobre os povos indígenas. A primeira coisa, completando o que o doutor Rodrigo fez referência, essa expressão indígena significa do lugar, nascido do lugar, nativo. O que significa, nessa perspectiva, que eram os povos que já estavam aqui antes do processo de ocupação territorial pelas potências europeias, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, etc. E tal. E o nome índio que foi atribuído por terceiros para os povos que já estavam aqui terminou sendo recentemente apropriado pelos próprios indígenas para se chamarem a si mesmos de irmãos, irmãos tendo em comum o fato de estarem aqui antes da vinda desses europeus. O primeiro direito fundamental que a nossa Constituição consolida na tradição das constituições anteriores, desde a de 1934, e respeitando o que estava no Alvará Régio de 1º de abril de 1680, é o chamado indigenato. E o que é indigenato? É um título que se reconhece ao índio para ser o titular das suas terras de ocupação tradicional pelo fato de ser índio. Ou seja, o índio, que é um membro de uma comunidade remanescente dos que estavam aqui antes da vinda dos colonizadores, nessa sua identidade coletiva, tem como primeiro direito
o direito originário às terras de sua ocupação tradicional. E a ocupação tradicional significando ocupando de acordo com o seu modo de ocupar, coletando, pescando, migrando sazonalmente, com suas roças, com suas atividades de coleta, num processo em que ele interage, inclusive, com outros grupos indígenas de outras etnias. Assim é que o que nós genericamente chamamos de índios, a si mesmos eles chamam de Guajajara, Tucano, Funiô, Potiguara, Tabajara, Yanomami, Gavião, Urueuauau, Guarani, Caiapó e assim vai. E além das constituições, doutor Luciano, quais outras leis protegem os direitos desses povos originários do Brasil? A primeira coisa que é preciso, portanto, reconhecer é que quando a gente está falando na Constituição, está falando numa história constitucional iniciada em 1934 em termos de Constituição. Mas aí você tem diversas leis anteriores a essa primeira Constituição. Eu citei o Alvará Regis de 1680, tem uma lei de terras de 1755, você tem em seguida uma lei de 1928 específica sobre terras indígenas, e você tem mais recentemente a legislação que criou a FUNAI e, em seguida, o Estatuto do Índio, uma sendo de 67 e a outra sendo de 73. Então vamos falar agora, doutor Rodrigo, de uma situação que tem chocado a todo mundo, que é a situação dos Yanomami na divisa ali Brasil, Bolívia. O que tem sido feito para poder reverter essa situação? É o que a gente vem acompanhado, há uma força-tarefa de mais de um ministério, o Ministério dos Povos Indígenas, está lá presente, né, com o Ministério da Justiça, também com o apoio do Ministério da Defesa, inclusive o ministro da Defesa, junto com o ministro de Direitos Humanos, que as equipes também já estão lá, né, antes deles, está chegando para uma visita amanhã, porque tem toda uma condição de violação que precisa ser tratada em várias frentes, né? E que uma delas é a de segurança pública, mas tem também fortemente uma crise sanitária, uma crise de saúde, né? A gente vê pela necessidade de retirada de mais de 1.000 indígenas que estavam em condições de saúde precária para serem tratados em outros lugares, a necessidade de se montar um hospital de campanha. Ao que tudo indica, parece muito com o que está ali na convenção que trata de genocídio, porque eles estão criando uma situação para extinção foi criada para a extinção daquele povo, né? Pois é, doutor Luciano, o que o doutor Rodrigo falou aqui serve de alerta essa situação para que já se tomem ações necessárias para que não se repita em outros povos indígenas também? É preciso ter muita clareza de que nós estamos diante de uma situação em que há uma linha de investigação seguida pela Polícia Federal de genocídio. Então, esse processo de desumanização termina permitindo que os grupos com estrutura, com poder, se considerem no direito de eliminá-los e começam a eliminá-los de várias maneiras. Em 93, eliminaram a bala. E agora, como é que está sendo, qual é a circunstância de genocídio que nós estamos enfrentando? É a de deliberadamente submeter um grupo a condições de existência que geram um risco grave para a extinção do grupo, no todo ou em parte. Então, a falta o avanço dos garimpeiros com a destruição dos rios, a poluição por mercúrio e metais pesados, a falta do alimento tirada do rio, a falta do alimento porque a própria caça sai dali, a contaminação de vírus variados e também de doenças que são próprias do meio urbano e são levadas para lá, e eles sem infraestrutura, sem imunidade, porque não estão diante daquelas possibilidades de doença, caem vítimas mais facilmente. A ausência de alimentos
nos programas de assistência, a ausência de medicamentos e a ausência de estrutura de proteção. Bom, e a nossa equipe recebeu uma pergunta que tem muito a ver com a situação que os Yanomami vivem atualmente. Vamos conferir? Como a população indígena tem acesso aos serviços de saúde? Doutor Rodrigo, o que tem que ser assegurado e levado até essa população? O direito à saúde está lá posto no artigo 6º da Constituição, junto com os outros direitos sociais, previdenciários e trabalho, lazer, cultura. E em relação à questão indígena, nós temos a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Tem a previsão ali na Lei 8.080, que vai trazer o subsistema de saúde indígena. Nós temos uma divisão no Brasil de distritos sanitários especiais indígenas do DICEI em 34, e a partir daí se pensa toda a política. Os recursos são primordialmente federais, mas os estados e os municípios têm um dever de participar e de complementar esse atendimento, já que é um sistema de saúde e não, né, só uma política de um dos entes federados, mas que envolve todos os três. E nesse sentido que o doutor Luciano estava falando sobre o genocídio lá Yanomami e se estendendo aos demais povos indígenas, falando desse último governo, nós tivemos que precisar, por exemplo, na pandemia de Covid-19, mais de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que pudesse haver política de saúde nas terras indígenas, o que já era uma obrigação, né? E mesmo assim, há muitas denúncias que não foi feito a contento, não foi feito de forma correta, e há procedimentos e ações judiciais correndo nesse sentido. E o descaso deliberado pode se perceber também pelos valores que eram destinados, né, para a CESAI e para o sistema de saúde, o subsistema de saúde indígena. Foram previstos inicialmente 1,49 bilhão e que o governo passado cortou em 59% para 610 milhões. Né? Então, se percebe o quanto não se quer que essa política pública possa funcionar, isso para todo o território brasileiro. Bom, nós vamos continuar a falar sobre os direitos dos povos indígenas no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o direito e as leis que protegem os povos indígenas no país. Sobre o tema, eu continuo conversando com Luciano Maris Maia, subprocurador-geral da República, e com Rodrigo de Medeiros, advogado especialista em direitos humanos. E vamos assistir agora uma reportagem aqui da TV Justiça sobre decisão judicial que suspendeu as atividades de uma cooperativa que extraía minério em terra indígena no Pará. Durante as investigações, o MPF recebeu manifestações de lideranças caiapó contrárias à atuação da cooperativa, que já havia sido multada em R$2 milhões pela extração mineral não licenciada e mais R$730 mil por desmatar 145 hectares ilegalmente no território que fica dentro do município de São Félix do Xingu. Entre as decisões, a Justiça estabeleceu que a Junta Comercial do Estado do Pará deve suspender o ato que constituiu a cooperativa e também não deve registrar qualquer pessoa jurídica que pretenda atuar na exploração mineral de terras indígenas. A Justiça também determinou que a Agência Nacional de Mineração deve suspender as atividades da cooperativa e mais, negativar a autorização de pesquisa, lavra e exploração. O IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, devem fiscalizar a área dentro de 30 dias para verificar se as atividades da cooperativa foram encerradas. Doutor Luciano, a gente percebe por essa reportagem, por toda a situação que os Yanomami estão vivendo agora, que a exploração de terras indígenas por outras pessoas que não vivem lá é extremamente comum, não é mesmo? Veja só, nós temos 500 anos, 500 e muitos anos
de contato com povos indígenas, em maior ou menor nível. Destruímos muitas comunidades. Recentemente, o sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, essa colonização foi feita com um extermínio recente de povos indígenas. Então, o Nordeste, os índios que tem no Nordeste são grupos cercados de sociedade envolvente por todos os lados. Os índios da Amazônia são protegidos pela Amazônia. O que é interessante é assim, 98,5% das terras indígenas estão na Amazônia, onde estão 60% dos índios brasileiros. 1,5% são espalhadas pelo Nordeste, Sul do Brasil, onde tem 40% da população. O que é que isso quer dizer? Que o contato mais perto, mais próximo dos índios, causa destruição para as comunidades indígenas. Então, o que nós temos feito nos últimos 30 anos, especialmente, e a Constituição de 88 foi uma revolução para os índios nesse sentido, não só os direitos claramente afirmados e ampliados na Constituição, mas instituições de fiscalização e controle. A Polícia Federal com a atribuição de fazer a investigação, o Ministério Público Federal com a prerrogativa de oferecer não só as ações penais, mas ações cíveis de defesa dos direitos dos índios, e a Justiça Federal julgando e decidindo essas questões. Isso foi a grande diferença, ao lado, e isso não pode ser desprezado, de centenas de organizações não governamentais que têm um conhecimento aprofundado das várias etnias ou de aspectos variados dessas etnias na área da saúde, na área da educação, na área da proteção territorial, na área da proteção ambiental, que tem permitido que essas comunidades se empoderem. Doutor Rodrigo, e a gente sabe que a demarcação de terras indígenas é um passo fundamental aí para poder tentar proteger essas terras, mesmo muitas vezes isso não sendo respeitado e elas sendo invadidas. Como é que funciona essa demarcação? Isso é um processo importantíssimo que o Brasil instituiu, e como o doutor Luciano falou, infelizmente a gente tem uma cultura, uma construção de sociedade que negava a terra aos povos indígenas. E quando se falava em dar uma área a reduções, era para limitá-los no espaço e eles perderem esses territórios. Mas como todo esse processo de destruição, de genocídio e aniquilamento, a gente, como sociedade, pelo menos formalmente no nosso ordenamento, nós amadurecemos e temos um processo de demarcação que procura valorizar as terras que a gente reconhece, as terras que originalmente, tradicionalmente, essas populações vivem, e que elas possam não ter as condições ambientais e culturais, né? A Convenção 69, que é uma das legislações importantíssimas, e também em relação aos povos indígenas, as declarações da ONU e americana dos direitos dos povos indígenas, que também precisam ser observados, traz essa importância da espiritualidade, da cultura, e na demarcação isso também precisa ser observado. Existe um decreto, o decreto 1775 de 1996, que vai trazer como se dá esse processo administrativo. Ele pedagogicamente é dividido em 7 etapas, né? O primeiro é o do estudo, da elaboração, e depois desse estudo se abre para o contraditório. Depois o processo é enviado para o Ministério da Justiça, e com a decisão do Ministério da Justiça pela demarcação, isso vai para homologação e, em seguida, vai para o registro. Doutor Luciano, e quais as consequências para quem explora aí uma área indígena já demarcada? Isso é um crime? A primeira coisa que é importante se registrar é que, para o dever da União de fazer a defesa dos direitos dos índios, não há necessidade da terra estar demarcada. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o fato da posse indígena substitui qualquer necessidade de títulos cartorários, escrituras
ou outras formas documentais, porque todas são nulas diante da presença do índio. E, portanto, mesmo sem a terra estar demarcada, o índio tem direito à proteção dos territórios de sua ocupação tradicional. Muito mais ainda quando eles têm a sua área demarcada, porque a demarcação é feita por órgãos oficiais governamentais. Há um crime de esbulho possessório, que é quando exatamente há uma ocupação articulada, concertada, como fazem madeireiros, como fazem garimpeiros, como fazem fazendeiros, por exemplo, sobre terra indígena. Isso responde, além do dano que possa ser feito ao meio ambiente, além dessa hipótese de genocídio que está sendo investigada, é também um caso de esbulho possessório. E, portanto, sim, é uma atividade criminosa ocupar terras indígenas. Pois não, doutor Rodrigo? Também um problema dessa questão é uma prática que já vem de muito tempo e ainda não foi superada, do arrendamento das terras indígenas, que é uma violação, é ilegal, e se insiste aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é uma prática ainda, infelizmente, que persiste, do arrendamento para soja, e que causa muitos conflitos internos e muitos problemas com os povos indígenas. E eu chamo agora a última pergunta que a nossa produção recebeu. Os povos indígenas têm direito a cotas em universidades públicas e concursos? Doutor Luciano, existe essa regulamentação e a gente tem visto aí uma maior participação dos indígenas nas universidades, a exemplo do que acontece aqui na Universidade de Brasília? A expressão cota diz muito menos do que nós temos no Brasil. Nós temos no Brasil uma política de ação afirmativa, e a ação afirmativa é uma política de reparação, por um lado, de desigualdades do passado e afirmação da igualdade no presente. Então, assim como populações negras, povos ciganos, também os índios têm um direito a uma participação em vagas na universidade destinada a quem sejam seus membros. Normalmente também, os programas de ação afirmativa associam essa questão étnico-racial a uma questão também econômica e cultural, qual seja a presença em escolas públicas. Então, são regimes que são híbridos nesse sentido. Mas, particularmente na área da educação, é absolutamente relevante a presença de povos indígenas ou membros de povos indígenas, como de povos ciganos e outros grupos, por conta da necessidade na educação de uma abrangência de perspectivas. A educação que se dá na universidade, a universidade tenta repor a chamada universalidade, que é a totalidade das várias experiências sociais. E, portanto, as universidades iniciaram e expandem a cada dia a garantia e o respeito à presença de membros de comunidades indígenas, não só nos seus programas de graduação, mas também nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado estrito sensu. Agora, doutor Rodrigo, a Constituição assegura aos indígenas, né, a utilização das suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Como é que isso se dá no processo, então, de educação deles nas universidades, pós-graduação? Esse realmente é um desafio, né? Está tanto na Constituição como na Lei de Diretrizes e Bases, a educação diferenciada indígena. Hoje nós temos um número identificado, né, de 305 povos e 274 línguas diferentes, né? Então, é um desafio que precisa ser observado na educação indígena em todas as etapas, em todas as fases, e que encontra-se muitas vezes dificuldade, inclusive porque tem que se formar professores indígenas e ainda não há em número suficiente para assim, todos os povos e procuras e demandas. E falando em inclusão, doutor Luciano, a gente viu um aumento de indígenas nos cargos do poder público. Temos uma ministra indígena, Sônia Guajajara. Houve um avanço, doutor Luciano?
A presença dela simboliza o respeito que se deve ter aos povos indígenas. Mas o mais relevante é que ela consiga vocalizar os pleitos dos povos indígenas nas políticas públicas transversais em todos os ministérios. Ou seja, é importante que o Ministério da Educação faça uma educação indígena como deve, que o Ministério da Saúde faça a saúde indígena como deve, e assim todas as demais categorias, todos os ministérios, porque os direitos dos índios, como os direitos dos ciganos, como os direitos de grupos da juventude negra, que sofre muito no Brasil também, vítima de discriminação e racismo, precisam ter um tratamento transversal. Ou seja, a presença de Sônia Guajajara é um alento e é um avanço. E cada um dos demais ministros deve escutá-la com respeito, sabendo que ela fala por toda a ancestralidade dos povos indígenas e, nos ligando ao passado, vivemos um presente que faz com que o nosso futuro possa ser de esperança e certeza de justiça. Bom, e com essa linda frase, nós chegamos ao final de mais um programa. Doutor Rodrigo, doutor Luciano, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Artigo 5º. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!